Olá, hoje vim numa roupa muito diferente, na qual eu sempre venho. Pela minha voz parece que vocês não vão me reconhecer, mas as mensagens que eu preciso passar, ela tem um teor na qual não dá para eu vestir a roupa que eu visto sempre que eu venho na egrégora dos Heredes. Eu sou a estrela. E como muitos de vocês já têm esse conhecimento, vocês sabem que nós temos outras roupas fluídicas. Isso não é novidade para vocês, não há espanto. Os Herês, é um mistério muito profundo, onde muitos conhecimentos precisam ser ainda revelados, precisam estar compatível com a frequência consciencial social para que seja aberto, mas de um modo muito resumido, de um modo muito na qual vocês conseguem compreender. Os Herês, eles têm uma conexão direta com a fonte, eles representam a pureza, eles representam o divino em um fractal muito genuíno. E quando eu falo dessa forma, o que é mais fácil vocês alcançarem é que a minha unidade fractal está muito ligada aos elementais. Sendo assim, hoje vou entrar no tema na qual eu fui escolhida para falar. Eu hoje vim falar sobre escolhas. Hoje eu vim falar sobre oportunidades. E para isso, eu vou ilustrar alguns acontecimentos dentro do tempo terreno. Então, eu vou ilustrar alguns povos em que habitaram esta linha temporal. Muitos de vocês têm essa roupa fluídica, por isso que eu vou ilustrar esses povos e vocês reflitam o que essa mensagem, em cada pedaço dela, se conecta com a verdade de vocês. Assim identificarão quem pertence ou não a esses povos. Quando a gente fala sobre escolhas e oportunidades, já foi informado a vocês que a constituição da experiência terrena é feita de escolhas. Ser bom ou ruim é uma escolha e é uma frequência energética na qual vai fazer parte de um todo chamado experiência encarnatória. Só que essas escolhas influenciam a todos à volta de vocês. Então vamos voltar bastante, vamos mergulhar
no funil cósmico e acessar a primeira raça vinda para começar o projeto adâmico, a raça vermelha. Quando a raça vermelha chegou, cada exemplar, como vocês já sabem, o projeto adâmico era algo já realizado em outros mundos. O projeto adâmico, ele não é oriundo somente do planeta Terra, da Via Láctea, ele não é. Vocês sabem que o projeto adâmico é um projeto audacioso e já realizado em outros mundos. Então, quando foi enviado os primeiros exemplares do projeto adâmico na raça vermelha, o que Toranque queria era que de 200.000 anos a cada prazo deste igual fosse trocada e concluído o propósito da raça primária. A subraça dessa raça primária poderia ser num prazo de 2.000 anos. Então, Gaia é um planeta que vibra na polaridade feminina. Por isso, mais à frente, vocês vão entender o porquê das forças encerrarem a todo momento, tentarem muito para que não seja conectado um corpo sutil, uma alma, a Gaia. O porquê a figura do feminino é tão excluída. Então, quando Toranque enviou a primeira raça, a vermelha, estipulou um prazo para que fosse experienciado, fosse ascendido aquela população, aprendesse, evoluísse, sem constituir karma, e assim viriam outras, ajudando na evolução do próprio planeta. Então, os primeiros exemplares vieram de Sírius, vieram de Aldebaran, vieram de Órion, que aí nós estamos falando da Lemúria. Lemúria é um conjunto de ilhas. Então, os lemurianos, eles vieram, os exemplares, os primeiros exemplares do projeto adâmico vieram deste local. E aqui eles tinham uma conexão com a natureza, tinham uma conexão com o lado espiritual e conseguiam desenvolver-se e evoluir aqui no planeta Terra. Depois disso, chegou o momento de uma subraça vir também, que são os Pleiadianos. Então, os Pleiadianos, que são os Atlantes, eles vieram numa subraça da primeira raça raiz, a vermelha. Eles vieram
enviados também por Toranque para que evoluíssem e se ajudassem a evoluir o planeta Terra. Nessa época, ainda não tinha tirado-se a permissão da conexão com o lado espiritual. Então, os primeiros exemplares adâmicos, eles tinham total conexão com seus corpos sutis, total conexão com a fase, ou como entendam, total conexão com a parte física e espiritual. Então, quando o seu ente querido falecia, que é o que vocês falam assim, eles tinham esse acesso, era lhes permitido. Isso é chamada a Era de Ouro, né? Quando, então, Toranque enviou essas raças, mesmo receoso, pois os pleiadianos, os exemplares dos pleiadianos vieram de uma raça que tinha uma tendência a apego à terceira dimensão, mais do que o contato espiritual. Mesmo assim, ele escolheu fazer esse envio. E assim vocês conseguem entender muito mais claramente o que acontecia, o porquê que vocês localizam tanto hoje fisicamente lugares e cidades satélites que existiam na época, que se conectavam tão facilmente com Sírios, com as constelações, a observação dessas sociedades ao céu, né? Eles conseguiam se conectar muito facilmente, conseguiam ter uma tecnologia avançada, conseguiam ter conhecimentos que parece que houve ali um rompimento muito grande de uma sociedade tão habitada e evoluída à época, que construía megacidades, e o que aconteceu esse retrocesso para hoje. Vocês conseguem entender que houve um rompimento? Porque se tivesse dado continuidade ao projeto de Toranque, que era vir uma sociedade evoluir, passar a sua evolução às outras raças, encerrar e ir embora. Então, vocês conseguem entender o rompimento drástico para que a sociedade de vocês voltasse a descobrir a roda, por exemplo, coisas básicas, muito tempo depois novamente? Então, vamos acompanhando. Hoje vocês conseguem acompanhar fisicamente, e é preciso eu falar dessa parte fisicamente, porque consigo observar o desconforto sobre esse assunto em coisas palpáveis, tocar em coisas que realmente existem. E aí, se vocês forem pesquisar, tem um material vasto sobre isso, que é disponibilizado por aqueles lemurianos ainda que existem, e todo aqueles irmãos cósmicos que ainda habitam Gaia. Então, seguindo, essas raças, elas, apesar de origens distintas, os lemurianos vindo de Sírios, Órion, Aldebaran, e os Atlantes sendo pleiadianos, eles tinham qualidades diferentes, mas eram sociedades de alta evolução. Até que houve um momento em que
essa era de ouro na qual durou bastante tempo, por escolhas, os Atlantes começaram a achar que os lemurianos não tinham tanta relevância assim, pois eles não tinham tanta tecnologia, não tinham tanta evolução como podia se dizer à época, que nada mais é do que uma arrogância e a prepotência dos pleiadianos se formando aí e as formas de pensamento deles começando a iniciar. Em uma outra oportunidade, falada por outro irmão cósmico a vocês, vocês sabem que existe a energia arconte, por mais que ela foi exilada, né? Foi retirada e colocada num determinado local no cosmos, ela conseguiu, alguns exemplares conseguiram escapar, pois utilizavam-se da Merkaba, era a constituição do seu próprio corpo. Então, eles habitaram esses mundos sírios, habitaram Pleiades, habitaram Ora, habitaram Aldebaran. Então, são muitos lugares em que impossível da Federação Galáctica conseguir tirar totalmente esses irmãos, conseguir tirar eles dali. Não tinha como isso acontecer. Então, esses exemplares que vieram para Gaia, nesse espaço-tempo, eles vieram também com alguns exemplares com a energia arconte. E assim, a primeira era de ouro se pôs ao fim, porque eles começaram a se desentender ali naquele momento, né? E começaram a achar, os Atlantes achar que os lemurianos não eram nada. Neste mesmo tempo, outros engenheiros cósmicos, que vocês sabem disso, que por muitas doutrinas estudadas por vocês, tem esse nome. Em outras vai ter outros nomes, como Anunnakis, outras vai ter... Independente da doutrina que vocês seguem, se atentem à informação. E vamos seguir falando sobre escolhas. Então, os pleiadianos ali, que eram os Atlantes, mesmo com toda a sua exuberância, mesmo com toda a sua evolução, mesmo com tudo que eles tinham ali, eles olhavam os lemurianos como atrasados. E os lemurianos habitavam um território significativo em Gaia. Foi na onde teve a primeira guerra. Essa guerra entre lemurianos e Atlantes durou muitos milênios. Era uma situação como se fosse uma guerra fria, que depois acabou sim resultando no afundamento dessas planícies por conta da matéria utilizada, mas eles usavam no primeiro momento, como eles tinham esse acesso, eles usavam essa conexão com o divino para mal fazer uns aos outros. E assim a Federação tomou a primeira iniciativa de corte e limitação do acesso à espiritualidade,
ali naquele momento, colocando uma limitação que não seria mais possível a conexão com o divino, com os seus que partissem, com o lado espiritual de uma forma aberta, só sendo permitido a alguns que fizessem por merecer. Foi na onde nasceram os primeiros sacerdotes e as primeiras escolas iniciáticas, porque nascendo os sacerdotes ali, naquele primeiro momento, os únicos que tinham permissão de contatar, porque antes era permitido a todos e foi mal utilizado. Então, aqueles que partiam durante a guerra voltavam, davam informações e conseguiam muitas vezes se atacar em outras dimensões, usando antimatéria, usando energias densas. Por isso foi rompido ali naquele momento. Então, veja as escolhas e veja as consequências. Então, foi diminuindo o acesso ali da Era de Ouro. Foi diminuindo a ponto de eles não terem esse acesso mais. Não conseguirem. Só tendo esse acesso aqueles que realmente estavam ali não para a guerra, estavam ali só para se conectar. E desta forma, eles, nas primeiras escolas iniciáticas, muitos, ainda queriam vibrar a luz, vibrar as energias positivas, não se preocupando com a tomada de território. Seguindo mais um pouco, essa distração dos lemurianos e atlantes deu abertura para que uma nova raça fosse encaminhada para a Terra por outros engenheiros cósmicos. Constelação de Maia enviou então alguns engenheiros que fizeram ali os seus primeiros impérios, da onde vocês conhecem como deserto, Egito, sim. Então assim fizeram seus primeiros impérios. Fazendo seus primeiros impérios, também pediram permissão à confederação para trazer seus exemplares adâmicos também. E pediram permissão para que também pudessem colocar o seu gênio nesta obra, já que era livre a criação nesta época. E para se tornar um engenheiro cósmico era preciso ascender, era preciso autorização, era preciso vibração, era preciso estar realmente na frequência com a fonte criadora. E a federação permitiu. Então, muitas ali já foi criando os seus primeiros exemplares, por enquanto a guerra em Atlântida e Lemúria ainda ocorria. Até um dado momento, dentre muitas escolhas ruins, tanto dos lemurianos quanto dos atlantes, os lemurianos, em sua maioria, optavam em não guerrear, optavam em aceitar o que estava acontecendo de maneira inerte. Vamos se dizer que os lemurianos
a queda deles foi em razão da inércia, foi em razão de esperar que o divino tomasse providência sobre tudo, que o divino não habitava neles da forma que eles poderiam tomar providência sobre as coisas que aconteciam ali. Deixaram toda a responsabilidade de tudo o que acontecia com eles, com seus semelhantes, com suas terras, por conta do divino. Por outro lado, os Atlantes queriam acabar com os Lemurianos. Eu tenho o divino em mim, então eu posso exterminar aquele que não está de acordo com a minha expansão. Escolhas. Isso resultou no, como vocês já sabem e já foi mencionado, no afundamento dessas duas sociedades. E o que restou foi esse início que estava já se desenvolvendo, esses outros engenheiros cósmicos que muitos conhecem como Jeová, conhecem como Yahvé, conhecem como outros nomes que não tenho permissão ainda para falar. Então, vejam as escolhas, como elas impactam em muitos milênios. E às vezes vocês acham que uma escolha de vocês hoje não vai causar nada em ninguém. Por conta da distração e briga das Atlantes e os Lemurianos, esse terceiro que se formava, estava no seu início, gerou o que hoje vocês conhecem como cristãos. Que, de acordo com, embora tivessem ali uma permissão divina, tivessem a frequência do divino, tivessem boas intenções, assim posso dizer, fizeram também as suas escolhas, de acordo com seus interesses. E no momento que não tinham mais uma população massiva para colocar e evoluir Gaia ao seu modo, porque se tivesse no globo outras sociedades, aquela não imperaria. Mas não tinha, por conta da ignorância dessas duas sociedades. Elas se afundaram, acabou. Então se criou ali um outro método que deu origem a muitas coisas na qual ainda se vê até hoje. Muitos hologramas criados, muitos interesses criados. Havia ali naquele momento também câmeras iniciáticas, havia naquele momento. Mas com outras finalidades, pois como o divino permitiu que eles colocassem um pouco de seu gene nas criações, eles faziam então, colocando as suas pitadas de seu DNA. Sim, filha. Olhe. Então, ainda, mesmo com essa outra sociedade, a lei que imperava sobre o acesso ao divino de forma livre,
era para toda Gaia. Então ainda continuava as câmeras iniciáticas, continuava todo aquele acesso que só era permitido a alguns. Por isso, muitos, mas muitos mesmo, de vocês e de muitos que aqui estão em seus arcabouços, fizeram parte dessas câmeras iniciáticas, como também muitos não fizeram nada para que as forças negativas ali não se instalassem. Caminhando mais um pouco, nessa nova criação, e vocês vão compreender um pouco sobre a conexão com Gaia, essa outra sociedade que ali se formava, eles não acreditavam, não queriam essa conexão com a polaridade feminina, pois eles entendiam que conseguiam fazer todo o procedimento de criação ao seu modo, usando de suas tecnologias. E aí está o jogo de interesses. E assim cortaram a criação que se conectava com a polaridade feminina. Esses exemplares, esses primeiros exemplares que eles fizeram quando começaram a habitar o globo, vieram com alguns sentimentos mais potencializados do que o que seus próprios criadores tinham, chamando a atenção de seus criadores sobre se não estavam criando um verdadeiro monstro. E acredito que hoje, quando eles olham de onde eles estão, eles conseguem ver a sua própria ruína, pois foi a própria criação deles que colocou fim aos seus criadores. Esses engenheiros cósmicos, eles habitavam a terceira dimensão, que vocês conhecem como os gigantes, está até em textos que vocês conhecem como a Bíblia e em vários textos. E eles acabou por fazer uma criação muito audaciosa, querendo colocar o seu melhor e sem consultar a fonte. E Toranque, nesse momento, permitiu que ali ocorresse, pois as escolhas fazem parte do livre-arbítrio. E a própria criação pôs fim aos seus criadores. E ela foi evoluindo, indo para outros mundos. Depois do projeto lemuriano e Atlantes de Sírios e das Pleiades de Aldebaran, de Órion, as confederações desses mundos resolveram parar devido ao fracasso do seu projeto. E somente hoje eles estão voltando. O hoje para vocês
reflitam sobre essa palavra hoje. Não estou falando ela a nível 3D, estou falando ela a nível espiritual. Então, por muito tempo, eles abandonaram seus projetos adâmicos por ter tido uma derrota ali naquele projeto. E eles retomaram seus projetos com as novas raças que ainda virão e que já estão aqui. Então, toda a criação feita na época, ela ainda continua por permissão das confederações. E hoje vocês estão, esse desligamento que teve do divino, ele não foi um corte finito, foi só uma limitação colocada para que o planeta não viesse à ruína, explodisse como muitos mundos aconteceu. E hoje vocês estão sendo permitidos novamente a se conectarem. Então não é algo, a conexão com o divino não é algo oriundo de um ser especial, oriundo de uma pessoa, como assim posso dizer, iluminada, privilegiada. Não. A conexão com o divino faz parte do DNA de vocês. Ela simplesmente só foi resguardada para que vocês não a usassem com más intenções. Mas hoje, como lá atrás, não era possível olhar para cada um que tinha conexão com o divino e filtrar. Esse tem conexão com o divino de uma forma correta e esse tem conexão com o divino de uma forma totalmente ao contrário do que a fonte criadora deseja de seus fractais. Então, por enquanto, ainda está sendo permitido essa conexão. E sim, tem uns que o utilizam para o lado negativo, mas tem muitos que utilizam para o lado positivo. Então, desta forma, reflitam sobre escolhas, reflitam sobre tudo que foi falado, pois trabalhar para a luz, trabalhar na reforma íntima, trabalhar para si mesmo, pois Deus habita em todos, a fonte criadora habita em todos. Essa é a melhor escolha. As forças negativas, elas, assim como foi retomado os projetos de outros mundos, as forças negativas nunca pararam, pois o intuito deles é estar contrário à fonte. Então eles vão continuar onde eles estão. Então o conhecimento liberta vocês. Nós não conseguimos, por conta do véu colocado, nós não conseguimos trazer informações se vocês não buscam conhecimento. Então, no momento que vocês, muitas vezes, como que funciona? Vocês, de repente,
conseguem acessar uma informação por um livro, por uma palavra, e essa é a porta na qual nós, mentores, entramos. Pois, às vezes, vocês se deparam com algum conhecimento que nos permite entrar nesse arcabouço da alma de vocês e trazer à tona, em detalhes, tudo que vocês têm guardado. Então, sem conhecimento, é muito difícil. Existem aqueles que se conectam mesmo sem acessar conhecimento. Poucos exemplares hoje. Muito pouco. Por conta da psicosfera pesada. Mas estou aqui para falar e me limitar a vocês, a esse grupo de pessoas encarnadas e desencarnadas que se propuseram a trabalhar. Dessa forma, deixo aqui essas minhas palavras, essas minhas reflexões. Essa é minha roupa fluídica, estrela como vocês conhecem. Espero que em breve possamos ter mais permissão pela Federação Galáctica a esses contatos, pois assim a ascensão acontecerá de forma massiva. Até breve.